E aí, pessoal, vamos então aqui à análise do romance Uma Lágrima de Mulher, romance de 1879, do Aloísio Azevedo. E reparem, né? É o mesmo Aloísio Azevedo, escritor consagrado que foi do Mulato, Casa de Pensão, O Curtiço. Só que aqui a gente vai ver o que é o primeiro romance dele, que foi escrito em 1874, só foi ser publicado 5 anos depois, em 79. Então, é um romance ainda romântico, porque lembrar, né, que o Mulato, em 81, ele inaugura esse naturalismo brasileiro. Então aqui ainda é um romance romântico, aliás, diga-se de passagem, até porque eu estou fazendo essa videoaula, exatamente porque é um romance pouco conhecido. O Aloysio Azevedo ainda não tinha aderido àquelas ideias todas do naturalismo, que vão estar muito fortes ali, quem já leu O Curtiço, por exemplo, Casa de Pensão, certo? Bom, então um romance extremamente desconhecido do grande público, romance romântico dividido em 3 partes. E reparem já a curiosidade, ó. Numa das formosas ilhas de Lípari, branquejava solitária uma casinha térrea, meio encravada nos rochedos, que as águas do mar da Sicília batem constantemente. Reparem que aqui o local é a Itália, a província de Messina. Hoje se chama Ilhas Líparas, eólias. Então quebra um pouco aquilo que até o Machado de Assis tinha colocado no Instinto de Nacionalidade, aquele artigo dele de 73, dizendo que as obras do período romântico primavam pela questão da cor local. E aqui a gente vai ser então uma cena que está se passando na Itália, não é no Brasil. Então são personagens italianos, tá? Reparem, ali vivia quem? Maffei e sua família. E o que o Maffei é? Um pescador. O pescador enviuvara cedo. Então o que acontece, né? Ele teve por 10 anos casado, se apaixonou por essa mulher, né? E eles tiveram uma filha. E agora, essa filha, ela tem 15 anos. Reparem, uma filha querida, meiga e delicada como o afago de uma criancinha. Ela, a filha, o adorava, que a gente vai ver que é a Rosalina aqui, italiana, né? Mas eu acho que já dá para perceber também essa questão romântica, né? Uma filha querida, um adjetivo. Meiga, 2 adjetivos. Dedicada, 3 adjetivos. Então aquele excesso ainda, dentro daquela questão romântica, tá? Então, temos uma Fei, pescador, italiano, viúvo, mas tem a filha dele, a Rosalina, que adora o pai. Completava a pequena família de Lipari uma boa e religiosa velha dos seus 50 anos, ama, criada e amiga. Ângela era ao mesmo tempo a mãe adotiva da filha de Maffei. Rosalina era encantadora. Então essa pequena família, né, formada pelo Maffei, o pai, viúvo, a filha, a Rosalina, e a Ângela, que é criada, mas que é como se fosse a mãe aqui, exatamente da Rosalina. E aí, claro, a Rosalina, a gente já cai aqui na ideia dela de 15 anos, ela já fica pensando naquela questão toda de amar, de ser amada, de ficar olhando para o mar, aquela coisa toda do príncipe encantado. Ela nunca saiu daquela ilha ali. E reparem, aos domingos costumava ir à missa. Então, aqui a gente já tem, né, um pouco dessa família aqui. Reparem, um pescador, tá ali próximo do mar, claro, né, reparem que onde é que eles estão morando? Numa das formosas ilhas de Lipari. Tem uma casinha encravada nos rochedos e ali as águas do mar da Sicília, né? Reparem agora, principiava a declinar o mês de outubro e já o inverno abria cedo os portões da noite. Das águas mortas e sombreadas pelo azul escuro da noite levantava-se o torrão vulcânico da ilha. E claro que vai mostrar um pouco aqui o dia a dia dos pescadores, cantando, se divertindo, lançando as redes todas ali, né, no mar. Apesar de velha e magra, Ângela era forte e sadia. Reparem, velha, se a gente for olhar, né, 50 anos. Porque, claro, a gente está falando, né, de uma expectativa de vida lá do século XIX, tá? Então, ela está com 50 anos aqui, é chamada no texto de velha, ó. Forte, sadia. E aí, a Rosalina, ela estaria empacotando roupas para a viagem do pai. Reparem, ó. Maffei partia no dia seguinte para Nápoles, empregado numa companhia que se propunha continuar em resina a exploração das famosas ruínas de Herculano,
Decorria então o ano de 1838. Aqui lembrar o vulcão Vesúvio, o adormecido, né, destruiu a cidade ali de Herculano, e agora o Maffei está indo para lá. E claro, né, quem está indo para lá tem aquela ambição de explorar, de tentar ganhar uma grana, e muita gente está indo para lá. Então reparem que é um romance que foi escrito em 74, lançado em 79, mas ele se passa em 38, tá? Eram vítimas da sua cobiça lavas do vulcão, né, que vomitaram um dia o Vesúvio e 700 anos petrificaram. Ou seja, quem está indo para ali, né, quer tentar fazer uma fortuna, e o Maffei, que é o pescador, pai da Rosalina, está indo em busca disso. Ele é um aventureiro ali, né? E aqui agora, reparem, né, a despedida do Maffei. Aí chegados, o pai apertou nos braços a filha Rosalina. Então ficam chorando, aquela questão toda da despedida, ó. 5 meses depois da partida do pescador, aqui a gente já tem uma passagem de tempo, o tempo atirou aos habitantes da ilha um domingo. Então a gente cai num domingo, 5 meses depois da ida já do pescador Maffei lá para Nápoles, né? E claro, onde eles moram ali nessa ilha, é tudo muito bonito, encantador, uma natureza muito bonita, né? Tem ali um caráter mais religioso. Reparem, os sinos da igreja de Santiago repicavam o termo da missa. Então ali, na saída da missa também, né, os homens esperando ali as suas namoradas, e quem é que aparece? A Rosalina. Vinha um tanto aborrecida e fatigada. Passeando os olhos pelos grupos multicores dos rapazes no vestíbulo, parecia que Rosalina procurava alguém com certa impaciência. Então reparem, né, a gente já fica sabendo agora que a Rosalina tem um amor. E aí ela vê esse amor dela e começa a ficar feliz, ó. Um moço saindo da multidão acercou-se dela. Era um belo rapaz. E agora a gente vai conhecer então, né, esse namorado da Rosalina, o Miguel Rizio. Reparem, né, todo idealizado, conforme aquela questão do romantismo, bonito, tá? Reparem que ele vai ser aqui, ele é filho de um músico romano, e aí, claro, ele está tentando seguir os caminhos do pai, só que o pai acaba morrendo quando ele tem 12 anos, então ele meio que agora, né, tá meio perdido ali, ó. De repente viu-se órfão aos 12 anos, e sem apoio, ficando-lhe como derradeira consolação a sua querida rabeca, aquele instrumento, né, tipo parecido com um violino, então que o pai tocava, que o pai ensinou ele, mas até os 12 anos, porque o pai faleceu. E aí o Miguel, ele tem verdadeira adoração por essa rabeca, ele dorme com ela e tudo mais, né? Tentou ir para Roma para se manter, mas agora ele voltou. Ó, de volta à ilha, sua pátria, encontrava-se aos domingos com Rosalina. Reparem, o pai, o Maffei, não está ali. Tá viajando, né? Tá lá em Nápoles, na cobiça e tudo mais. E enquanto isso, Miguel se encontrava aos domingos com Rosalina, e desde então, apesar da meninice da pequena Rosalina, amou-a ele. Ele amou a Rosalina, quase tanto quanto a sua rabeca. E ela? E aí fica a pergunta do narrador em terceira pessoa, né? E vem cá, ele, Miguel, ama a Rosalina, mas a Rosalina ama o Miguel? E aí vem aquela expressão, né? Valha a Deus. Ou seja, há reciprocidade aqui, os dois se amam, né? Miguel e Rosalina, só que qual é o detalhe agora que a gente fica sabendo, né? O pai da Rosalina, o pescador, aquele Maffei, não gosta exatamente do Miguel. Por quê? Porque ele é órfão e tudo mais, e o Maffei tem essa ideia de cobiça, de ascensão social, então ele não quer de jeito nenhum uma filha com Miguel. Só que o Maffei está viajando, está fora, enquanto isso Rosalina e Miguel estão juntos ali, tá? Agora, ausente este, né, no caso, o pai, o Maffei, o pai da Rosalina, o moço Miguel sentia-se livre e feliz, e nestas circunstâncias deu com franqueza o braço à Rosalina. Ou seja, né, caminham juntos ali, e a Ângela, reparem, né, a Ângela, que é a criada, ela fica cobertando esse amor dos dois aí, tá? Ó, e o Miguel, supersticioso como era, tinha para si que nem a morte seria capaz de destruir essa paixão. E aí é aquela coisa assim, bem estilo romântico, de exagero, ele louco por ela, falando em morte e tudo mais, né? No entanto, Rosalina estava longe de alcançar a grandiosidade deste sentimento. Supunha-o vulgar
e reles. Então ela meio também olha com desconfiança para o Miguel, olha com desconfiança para o sentimento do amor, tá? E de certo modo o narrador aqui em terceira pessoa também começa a apontar um pouco, né, que o amor, apesar de ter reciprocidade, o amor do Miguel é muito superior ao que, por exemplo, né, a Rosalina sente por ele aqui, tá? Bom, agora vamos passar mais o tempo. Ó. Há 2 anos estava Maffei em Resina. Há 2 anos cartas impregnadas de certo cheiro de prosperidade, ou seja, o Maffei está se dando bem, vinham alegrar a família do pescador e sobressaltar o ânimo do pobre Miguel. Claro, o Miguel fica preocupado, né, com aquela questão de que o pai da Rosalina pode voltar a qualquer momento. Então a gente tem um salto temporal, a gente está em 1840, o Maffei está se dando bem, está enriquecendo, só que se ele voltar é a desgraça do Miguel. E aí o Miguel ele vem visitar a Rosalina e ele traz a rabeca, um instrumento musical, né? Ângela e Rosalina correram ao encontro do recém-chegado. Castor, o cão, veio deitar-se-lhe aos pés. Então aqui aparece, né, um cãozinho chamado Castor, que adora o Miguel ali, e o Miguel começa a tocar uma música nova. Ele diz que fez essa música dedicada a Rosalina, inclusive a música se chama Rosalina e tudo mais. Então há um clima de felicidade, acobertado pela Ângela ali, né? Enfim, Miguel era já conhecido e estimado. O que possa asseverar é que o lenço com que Rosalina assistiu à última missa era presente de Miguel. Reparem, troca de presentes. E a gravata com que o Miguel no último domingo se enfeitara era a feitura das delicadas mãos de sua presenteada. Era tudo harmonia e amor naquela casinha branca. Ou seja, amor, apesar daquela desconfiança da Rosalina para com o amor, né? E lembrando, o Maffei, o pai da Rosalina, não está ali. Chegara finalmente o verão. Os pescadores, satisfeitos com a pesca da noite, cantavam anunciando o peixe. Então aqui a gente está, né, numa comunidade de pescadores ali. Só que o que acontece, vem um barco. E adivinha, esse barco está trazendo quem? Um homem robusto e carrancudo. É o Maffei, o pai da Rosalina voltando. Seguido de marinheiros e homens acarretados de malas, apareceu na praia. Adivinha quem é, né? Já falei, o Maffei tinha chegado. Claro que ele vem, a Ângela agradece a volta, a Rosalina e a filha ficam felizes, mas com o pé atrás, claro, né? Ó, e com efeito, o Maffei tinha enriquecido. Reparem, né? Ele sai ali simples e volta agora poderoso. Em princípio, encontrou em Resina a sorte adversa. Não teve muita sorte, mas soubera poupar e avultar um pecúlio, juntar uma grana, que emprestado a juros e especulações mais altos, em pouco tempo se multiplicara. Ou seja, né, mesmo que por outros meios, ele acabou então enriquecendo aqui. Só o que o narrador está deixando claro agora, ó. Maffei voltava rico, mais ambicioso e necessariamente pior de coração. Dentro daquela ideia, né, de que ele estaria mais em cima da cobiça, deixando que o sentimento verdadeiro, a simplicidade, né, vá um pouco embora. Então, tá rico, tá mais ambicioso e o coração ruim, o coração piorado aqui, tá? Só que, claro, é aquela fofoca dos vizinhos, começam a dizer que o Maffei, começa a espalhar boatos, né, que essa riqueza do Maffei não foi de trabalho, foi de roubo, foi de crime e tudo mais, né? E o Maffei, ele tá assim meio estranho também. Durante o sono, balbuciava palavras singulares. Quais seriam as suas intenções? Não sabiam as mulheres, a Ângela e a filha, né? Nem se animavam a perguntar para o Maffei. Com todas essas coisas, ia voltando a tristeza na casinha branca. Então a Rosalina fica triste. Ângela, cada vez mais devota religiosa, passava agora a maior parte do tempo a rezar. 3 únicas figuras formavam o primeiro plano, né? Maffei, Ângela e a Rosalina. E reparem que essa volta, apesar de ter grana do Maffei, é uma volta que deixa a família triste ali. Então reparem, ó, um velho áspero que cisma uma devota. Quem é que é o velho áspero que cisma, né? É o Maffei. Uma devota que reza, que é a Ângela, e uma filha que suspira, que é a Rosalina. E lá no último plano, meio escondido nas névoas do poente, um vulto esbatido. E esse vulto é exatamente quem? É o Miguel, que agora está preocupadíssimo, claro, porque voltou ali, né? O pai da Rosalina, que é contra esse relacionamento.
Ah, diz o narrador, ainda há no quadro uma forma negra, mais um borrão que uma figura, o cão, que é o castor, né? Que também vivia triste, porque é aquele cãozinho que parece estar sentindo, né, a dor ali do Miguel. Assim decorreram 2 estações impregnadas com a vinda de Maffei de aborrecimento e marasmo. E aí, claro que chega ao limite, né? Porque a Rosalina agora está decidida a falar com o pai sobre esse relacionamento que ela tem com o Miguel, só que ela está com medo, só que ela chega no pai e diz, pai, quero te falar uma coisa e tudo mais, promete não se zangar? Sim. E quando souber que eu tenho um namorado, pai? E aí o pai já fica agitado e tudo mais, ele quer saber quem é, né? E ela diz, reparem, aquela questão toda de hesitar, o uso das reticências, ela diz, é o Miguel Rísio. Reparem o que provoca esse efeito quando ela diz o nome do Miguel para o Maffei. Um raio não produziria o efeito desta revelação. A fisionomia do velho Maffei alterou-se apopleticamente. Reparem que ele vai virar agora um bicho, né? Porque ele começa a chamar o Miguel de tudo quanto é coisa, de miserável. O que ele fala para a filha? Filha, Rosalina, não quero casar-te com o maltrapilho daquela laia. Entendes? E aí, claro, né, que o que pensa uma Maffei? Bom, se ela está apaixonada, isso significa que alguma coisa ocorreu na minha ausência. Então eu não vou deixar com que ela fique, né, com o Miguel. Então o que ele está dizendo, né? Ó, a gente já vai partir, a gente vai viajar e tudo mais, né? E ele diz, ó, quero que não o tornes a ver. Tu não vai mais ver o Miguel, entendes? E ela diz, sim, senhor, fez timidamente Rosalina. E aí o pai decide, né? Bom, vamos tirar a tentação. Vamos nos mudar, já que ele está com grana agora, né? Ir para onde? Ir para Nápoles, viver na grande capital. Com o quê? Olha o pensamento do pai. Pensamento narizinho empinado, ó. Opulência, beleza, mocidade, saúde, alegria, admiradores. Reparem a preocupação dele com a aparência, tá? E claro que ele quer isso para a filha também. E a Rosalina até vê algo bom nessa questão também, porque ela é muito ligada no pai nesse quesito de ser ambiciosa. Mas ela começa a pensar, né? A ambição, riqueza, poder, admiradores e o Miguel. O que pensa mais, né? E aí ela diz assim, ó, quem se importa da pétala de rosa que o trem faustoso do rico, ao passar altivo, esmagou no caminho? Ou seja, o que ela pensa nessa frase, né? Que deixe o Miguel para trás, deixar o amor para trás. Só que ela gosta dele, ela ama ele, só que ela está colocando de novo na balança a grandeza, a cobiça, e ela vê que nessa questão o Miguel vai sobrar. E aí ela acaba escrevendo uma carta para o Miguel, contando tudo, essa viagem, né? Ó, prometendo ao Miguel uma entrevista, um encontro às ocultas do pai, às escondidas aqui, tá? Bom, a casinha branca ficava situada em um dos extremos da ilha para as bandas do nascente. Era um ponto magnífico. E aqui, claro, né, dentro daquela questão que, mesmo que não seja no Brasil, aqui vocês têm uma natureza toda idealizada, muito bonita, né? Do jeito que o Aloysio Azevedo descreve. Bom, a Rosalina sai para esse encontro. Aí tem uma ladeira que é toda pedregosa, na frente tem uma praia, né? Reparem, só que tem um cenário difícil ali. Ó, a rocha ficava a pique sobre o mar, um precipício medonho. Também aquela coisa assim de um local, precipício, certo? Tinha começado o inverno, e aí agora vai ter um encontro da Rosalina e do Miguel, porque ela tinha mandado uma carta para ele. Por volta das 10 horas da noite, um barco costeava a ilha pelo lado da praia, ou seja, é o Miguel chegando, e ele vem chegando tocando a rabeca. E ele vem, claro, ele não é bobo, ele vem disfarçado de pescador, porque ele está com um medo terrível lá do Maffei. Sentia-se mal o pobre moço Miguel. Desde que recebera o bilhete de Rosalina, meditava um meio de salvar a situação. Ou seja, né, ele pensou até em fugir com a Rosalina, aquela ideia do amor romântico, vamos fugir e tudo mais, se alguém é contra o nosso amor, vamos fugir, né? Bom, vem a Rosalina, Miguel correu ao encontro de Rosalina, recebendo-a em cheio nos braços. Bom, aí eles ficam ali um tempo abraçados e tal, né? Mas o que vai acontecer? O Miguel diz assim, ouve, Rosalina, me ouve. Eu tinha uma fortuna, uma esperança, uma alegria, uma única felicidade desde o princípio da minha vida. Isto é, desde que te conheço, meu amor. Teu pai entendeu
para si de transformar numa chaga sempre aberta. E aí, o Miguel vê, né, que o pai da Rosalina, o Maffei, odeia ele, certo? E o Miguel também tá vendo, né, que nessa viagem que a Rosalina vai para Nápoles e tudo mais, a Rosalina vai acabar se transformando, ó. Tu vais partir para Nápoles e vais rica, Rosalina. Conheço bem os costumes dessa cidade. São maus e perigosos, principalmente para os ricos. Será porventura a mesma quando lá te vires cercada de opulência e de aduladores? Ou seja, reparem, né? Lembrem que o Miguel, né, disse que lá pelas tantas ele tentou uma vida em Roma, deve ter passado pelo que diz aqui em Nápoles. E ele está dizendo, o que ele está tentando prever, né? Rosalina, tu tá indo para lá rica, será que tu não vai te transformar? Será que tu vai ser a mesma Rosalina aqui, da ilha, mais simples? Porque lá tu vai ter dinheiro, opulência, um monte de aduladores, homens que vão dar em cima de ti e tudo mais, né? Vão te adular, vão querer casar contigo, pessoas poderosas, né? Então qual é o medo do Miguel aqui? Tu vai acabar me esquecendo. E ela diz assim, ó, não, meu amigo, não é mais possível te esquecer, disse a Rosalina, né? E a Rosalina está dizendo que tem amor por ele. Não sabes que depois da recusa de meu pai, eu mais e mais te quero? Então reparem, né? Dentro dessa questão a gente já fica sabendo ali que o Miguel tá pensando, claro, pô, ela falou pro pai e o pai disse, de jeito nenhum vai ter esse relacionamento. Então o Miguel sabe que o pai não quer esse relacionamento. Tá? E aí a Rosalina diz, não, mas eu acho que com o tempo meu pai vai aceitar e tudo mais, né? Só que acontece? Chega escondidinho ali o Maffei. Rosalina soltou um grito horrorizada e caiu sem sentidos nos braços de Miguel. Claro que ela fica ali, ela desmaia, né, ao ver exatamente o pai chegando, tá? E o Maffei vem já com aquela cara assim de bunda e tudo mais, né? Com uma lanterna, com uma machadinha. Reparem, estava medonho. Era um quadro sombrio e lúgubre, triste demais aqui, tá? E aí o Maffei larga a lanterna na cara do Miguel assim. E o Maffei chega e diz, Miguel, me acompanha. Só que o Miguel tá com a Rosalina nos braços ali, né? Enfim, no colo, ela tá meio desmaiada. E ele começa a subir uma ladeira. Só que ele tá se cansando ali, ó. A proporção que ia subindo, mais íngreme, mais pedregosa e mais difícil era a ladeira. E aí ele já não tá mais aguentando, né? O peso, o cansaço todo. Enquanto isso, o Maffei vai se distanciando. A lanterna escondeu-se. A luz desapareceu para Miguel. O rapaz vacilou, ia cair, equilibrou-se, tá? Só que aí, claro, ele tá chegando perto da casa da Rosalina ali, né? Ele meio que cai com ela. E aí o pescador, que é o Maffei, foi ao interior da casa e pouco depois voltou, tá? Bom, coloca lá a filha, e aí o que acontece? O que o Maffei diz pro Miguel? Precisamos nos entender, Miguel, tá? Disse o Maffei com aspereza. Venha! E aí o Miguel vai seguindo o Maffei por um caminho, só que esse Maffei tá levando por um caminho e tudo mais até uma rocha, e os dois se sentam aí numa pedra, e bem juntinhos assim, né? E o que o Maffei vai dizer agora? Reparem as palavras, ó. Miguel, o teu pai, o Teodoro Rizio, viveu para a vergonha sua e da família. Então, o que faz aqui o Maffei? Já fala mal do pai do Miguel. Ele era devasso, encontrado constantemente bêbado pelos alpendres. Foi acusado de assassino e morreu preso numa prisão de Leorne. Sua desgraçada mulher, ou seja, a mãe do Miguel, não sobreviveu por muito tempo, morrendo pouco depois de tísica, tuberculosa, dizem uns, de miséria, dizem outros. E de vergonha, digo eu, diz o Maffei. E aí o Miguel diz, de desgosto, emenda o Miguel ali, tá? Então reparem, né, que o que diz o Maffei já? Que os pais do Miguel não prestavam. O Maffei diz, ó, e sabe o que ficou desse relacionamento entre esses dois desgraçados? Um filho, que é tu, Miguel, tá? Só que aí o Miguel vai dizer, não, mas não é bem assim, né? O meu pai me deu uma rabeca, me ensinou a tocar e tudo mais, né? Só que o que diz o Maffei? Sempre palavras bem fortes, ó, mas foste um vagabundo. E aí o Maffei diz, olha, eu sou rico, a minha filha Rosalina é rica e ela precisa de alguém rico também. Reparem, preciso de minha filha para subir.
Ou seja, ele quer usar a filha como escada para ascensão social, um casamento e tudo mais, ó. Diz o Maffei, preciso de minha filha para subir. Talvez venha a ser nobre e não para te dar a ti ou qualquer outro boêmio. Ou seja, minha filha, né? Não vai ficar com um cara que nem tu, um vagabundo e tudo mais, ou outra pessoa dessa laia, ele está dizendo, né? E o Maffei diz, a Rosalina, minha filha, eu sei que ela vai sofrer porque ela te ama, Miguel, mas nós vamos fazer essa separação, tá? E o Miguel diz, nós vamos ir para Nápoles, certo? E aí o que faz o Maffei? Ele pega e dá um dinheiro pro Miguel, tipo, esquece a minha filha, tá? Esquece. Só que aqui a gente tem o personagem, aquele todo romântico, idealizado, né? E o Miguel não vai aceitar o dinheiro. Quando ele não aceita o dinheiro, o que diz o Maffei? Contudo, Miguel, creio que não nos aparecerás em Nápoles. Ou seja, tu não vai lá atrás da minha filha. E ele vai dizer, é impossível. E aí o Miguel vai dizer, sim, eu vou ir para Nápoles, vou ver a tua filha. Ou seja, ele fica peitando ali o Maffei, né? Aí o Maffei diz, então é essa a tua resolução de seguir a minha filha até a morte? Bom, e aí o Maffei fica extremamente irritado, tá? E agora vai ter uma luta, uma briga corporal aqui. Reparem, ó, peito a peito, braço a braço, lutavam os dois homens Maffei e o Miguel. Ora escorregava um e se firmava no adversário, ora cambaleava o outro e restabeleciam o equilíbrio. A luta continuava, ou seja, ali está o precipício. E procuravam matar um ao outro. Então aqui uma cena de violência entre eles, né? E qual é o detalhe? A rocha toda escorregadia, os dois lutando, os dois cansados, os dois à beira do precipício. E o que faz? O Maffei consegue então fazer o Miguel rolar, pega pelas costas e quem é que acaba vencendo ali é o Maffei. Maffei de bruços sobre a rocha via tranquilamente rolar pelo precipício o corpo ensanguentado de Miguel. Então tá rolando o corpo lá para baixo, o corpo do Miguel, né? Inclusive o Maffei ele ouve o corpo cair no mar. Enquanto isso começou a chover copiosamente, cai uma baita de uma chuva ali. E o Maffei sai tipo tranquilo. Basicamente o que quem está lendo pensa, né? Ele matou o Miguel e está saindo dali tranquilamente, ó. No dia seguinte, Maffei e a família abandonaram a formosa ilha, porque eles vão lá para Nápoles, né? Só o que faz o Maffei? Ele toca fogo na casa. Defronte daquele chamejar doido e desapiedado, Castor, o cão, uivava plangentemente, ou seja, eles não levam o Castor. Bom, aqui vocês têm agora o começo da segunda parte, mas se a gente fechar aqui a primeira parte, o que nós temos, né? Maffei, filha, Rosalina, Ângela indo para Nápoles, tocam fogo na casa, fica o Castor, e a gente tem aqui, como de certo modo lógico e verossímil, né, a morte do Miguel. Mas a gente sabe que o romantismo ele é todo inverossímil, enfim, a gente vai ver agora que o Miguel não morreu, tá? Bom, a gente entra na segunda parte. Reparem agora, ó. Na célebre rua de Toledo, em Nápoles, porventura mais bela hoje do que no ano de 1843, época em que sucederam os fatos que vamos narrando, figurava uma casa cinzenta. Reparem que antes era uma casinha simples onde eles moravam, uma casa branca, uma casinha branca, e agora a gente está em Nápoles, 3 anos depois, uma casa cinzenta. Lembrando que começou a narrativa em 38, então, de certo modo, já se passaram 5 anos, tá? Reparem mais, grosseira e estúpida ambição é a que leva o homem a trocar a paz segura do lar pela suposta fortuna. Reparem aqui o posicionamento do narrador em terceira pessoa, criticando essa atitude do Maffei, de cobiça, de dinheiro. Foi isso que sucedeu à família do pescador. Enriqueceram. Ou seja, com o enriquecimento, né, a família muda, né? Ficaram ali em Nápoles mais 3 anos, ficaram mais ricos ainda, e Maffei, cego pela ambição, buscava uma felicidade alheia. Desgraçado, reparem o narrador, né? Fatalmente seria vítima de sua cegueira. Ou seja, que uma espécie de prolepse já, de antecipação que ele vai se dar mal, né? Porque o narrador diz, né? Fatalmente ele vai ser vítima da própria cegueira quanto a essa questão da ambição do dinheiro, tá? E ali o Maffei agora vive com pessoas ricas, ou seja, os visitantes são ricos, e no meio daquela gente que o adulava, o rico burguês sentia-se grande, invejado e respeitável.
Ou seja, não é mais aquele pescador lá da ilhazinha, né? Agora ele está em Nápoles, casarão, cercado de pessoas poderosas ali, né? Muita grana. Já era Maffei poderoso e ridículo, antipático e adulado. É justo que viesse a ser rico e desgraçado. De certo modo, né? Trabalhando um pouco com as antíteses aqui, tá? Maffei, durante o sonho, temia-o covardemente. Ou seja, o Maffei, durante o sonho, ele tem esses pesadelos com Miguel. Porque na cabeça dele está que ele matou Miguel. E deixava-se bater por ele, trêmulo e suplicante aos seus pés, uma espécie assim, né, de vergonha, né? Confessando as próprias culpas e reconhecendo a razão da parte do adversário. Então reparem que o Maffei tem esses pesadelos, está ali sendo torturado pelo Miguel, né? O que mostra esse sentimento de culpa dele, tá? E aí a Rosalina agora mudou. Por outro lado, Rosalina transformava-se de dia para dia. Já não dava mais a pálida ideia da antiga camponesa, formosa e louçã, cheia de singela ternura, amante e amada, mulher na idade, criança na inocência. Ou seja, se modificou, certo? Não é mais a inocente, não é mais a singela. Claro que ela melhorou a linguagem, aprendeu a dançar, roupa melhor, mas e o caráter? O ouro derretera-se, dele levantaram-se as duas espirais de fumo, civilização e hipocrisia, ou seja, saiu daquele mundo mais simples, foi para o mundo da cidade grande, só que também se acendeu o que? A hipocrisia, a mentira, né? Da família foi Ângela quem menos se modificou, e cada vez ficava mais religiosa, mais devota, né? Fatal metamorfose, fatal transformação. Maffei e a filha rolavam pelos despenhadeiros da sociedade. E o narrador sempre apontando nessa transformação aqui do Maffei e da filha mediante essa cobiça, mediante esse ouro aí. Bom, aqui nós temos um baile, simplesmente uma reunião de moços de ambos os sexos metidos numa sala bem fechada, onde dançavam, pulavam, cansavam e apodreciam como muitas maçãs em um cesto. O narrador sempre criticando essa atitude aqui de mudança de caráter, né? E há 4 anos os pulmões da bela Rosalina. Ou seja, ela fica vivendo aquilo ali. E a gente está um pouquinho no meio, né? Dessa questão do meio também que determina um pouco, né, essa mudança dos personagens, apesar de que ser uma obra aqui bem romântica, tá? Mas que roda era essa tão esquisita? Em Nápoles, essa roda era a sociedade de Ouropeu florescia em 1846. E aí, claro, né? A gente está em plena sociedade aqui de Nápoles. E o que pensa o Maffei? Lembre que o Miguel tinha dito, né? Rosalina, tu vai me esquecer, tu vai estar cercada de pessoas, de aduladores. E o Maffei está pensando nisso, né? Pô, a minha filha tem que se casar com alguém bom, alguém rico. O que penso? Finalmente, velho ou moço, nobre ou parvo, o certo é que para fazer parte da sociedade flutuante eram necessárias 2 coisas principalmente. A primeira, não ter juízo. A segunda, não ter brios. Agora que fica conhecida a roda de Maffei, lembro que há 4 anos vivia nela Rosalina. Então aqui reparem, nesses 4 anos aqui em que a Rosalina está se transformando também, vivendo nessa opulência, nesse dinheiro, nessa adulação em pessoas que não têm juízo, não têm brios, não têm o caráter. E o narrador sempre a dizer, o baile continuava crepitante a devorar saúde, dinheiro e reputação. Bom, e Rosalina, reparem, bela, mas já dessa beleza satânica dos bacanais, ou seja, aqui, né, mais o narrador aponta esse caráter dela não inocente, né, mais negativo, pendente a cabeça, requebrado o olhar e o colo nu, valsava no salão principal com um rapaz de bigodes pretos. Bom, só que a Rosalina, em determinado momento, ela sai, ela vai tipo para um quarto e ela começa a pensar em quem? No Miguel. Claro que ela tinha esquecido ele, claro, depois de 4 anos, né? Mas ela sente uma coisa assim que pela primeira vez aparece ele na memória dela. Então ela não sabe bem por que aquela imagem do Miguel veio. Sem saber por quê, Rosalina, com tal lembrança, começou a sentir o princípio de uma pontinha de remorso. Claro, lembrem, né, que ela ficou do lado do pai. Ela nem enfrentou o pai nessa questão. Quando de muda para Nápoles, Rosalina, como única resposta que obteve do pai a respeito de Miguel, ouviu estas 2 sílabas. O Miguel morreu.
Então, o que que pensa aqui exatamente, né, a Rosalina? O Miguel morreu, certo? Mas agora ela teve um lapso assim de memória, pensou nele, tá? E claro que depois, ali em Nápoles, festas, luxo, ela esqueceu completamente, mas agora, né, ela pensou nele. E é aquela coisa do romantismo, enfim, de fazer uma trama romântica, porque de repente alguma coisa prendeu a atenção de Rosalina. Era um som longínquo e profundo. Que som é esse? O som tocado pela rabeca do Miguel. Ou seja, ele não morreu. Para quem está lendo agora vai pensar, pô, então ele não morreu, tá ali agora, ó. Rosalina bem conhecia o metal daquela voz, conhecia a rabeca, o arco e conhecia a música. E aí, claro que ela conhecia a música, né? A música se chama Rosalina, foi composta exatamente pelo Miguel para ela, né? Então, assistia de vontade de chorar. Chorar porque a consciência negava-lhe a resposta. Bom, e aí, reparem, o cavaleiro debruçou-se carinhosamente com elegante desembaraço sobre ela e, travando-a da cintura, beijou-lhe a fronte. Desapareceu a luz e a porta da alcova fechou-se protetoramente sobre eles. Ou seja, né, a Rosalina tá pensando no Miguel, ouve até a rabeca do Miguel e tudo mais, mas chega ali aquele moço de bigodes pretos e tudo mais, se fecha com ela e tá com ela. 2 dias decorreram depois da última noite do baile. Rosalina, como vamos ver, chegou a descobrir a origem da música, que nessa noite embalara poeticamente os seus prosaicos amores com o moço de bigodes pretos. Ou seja, né, reparem que enquanto o Miguel tá ali tentando achar a Rosalina, tocando a rabeca, mal ele sabe que o que ele estava tocando estava embalando os amores da Rosalina com esse cara aí de bigodes pretos, né? E a gente fica sabendo então, claro, que o Miguel não morreu. Efetivamente, o lenço de rendas francesas que Rosalina amarrou no peitoril de sua janela era um sinal. E coisa mais de pasmar, era um sinal dirigido a Miguel. O artista não morrera. Depois a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais, né, desse lenço que ela pendura ali, tá? Mas o que importa é que, né, o artista, o músico da Rabeca, o Miguel, não morrera. Caiu de um penhasco e não morreu, né? Então a gente fica até, pô, como aconteceu isso, né? Como aconteceu, né? E agora, claro que a gente vai ter algo muito característico dos romances românticos também, que é aquela questão toda do flashback, daquela volta ao passado para nos contar como ele não morreu, né? Como é que foi essa sobrevivência aqui do Miguel. No momento fatal em que Maffei precipitou dos rochedos de Lípare o inflexível amante da filha, o Miguel, perdeu Miguel os sentidos, dando de encontro à pedra aprumada e foi rolando, rolando até atufar-se de todo nas espumas rendilhadas do mar. Só que apenas sobreveio um ferimento na cabeça, ou seja, coisa curta. O mar estava crescido, foi a salvação do moço, ou seja, foi um ferimento simples na cabeça, como o mar estava alto, conseguiu salvar o Miguel. Claro que o enredo romântico é característico dessas cenas mais inverossímeis e tudo mais, mas a gente fica sabendo que o Miguel nadou, permanecer de bruços o náufrago na praia, a areia bebera-lhe indiferentemente o sangue da ferida que afinal estancara, ou seja, a natureza ali cuidando dele, né? Voltou a caminhar, acha a rabeca dele, né, que também caiu. Só que acontece, ele percebe o incêndio, porque lembra, né, que o Maffei tinha voltado e tinha tocado fogo na casa. O incêndio levantado por Maffei veio tirá-lo desse êxtase, ele queria saber o que estava acontecendo. E ele pensa, né, Rosalina, Rosalina, estariam todos mortos? Ou então pouco tempo teriam partido? Ele fica naquela ali, porque ele acha apenas ali o Castor, né, aquele cãozinho, tá? Desde esse dia viveram os dois amigos, Castor, o cão e o Miguel, em íntima e completa harmonia, nunca se separavam. Bom, e aí, claro, né? Não é uma coisa que tu tá aqui no século XIX sabendo para onde as pessoas vão. Tu não tá ali com Instagram, com Google, com Facebook de jeito nenhum, né? Então as pessoas saíam, era dificílimo achá-las, a não ser que tivesse algum contato, alguém que viajou, viu alguma coisa nesse sentido, né? 3 meses depois do incêndio, Miguel teve notícia de uma família que precisava de um professor de música para 4 crianças. E aí o Miguel vê, né, que ele precisa comer, precisa de trabalho. Então ele vira professor de música para 4 crianças aqui, vai adquirindo confiança, né? O termo que eles usam ali não é instrutor, é preceptor.
No dia imediato, Miguel e Castor, o cachorro, estabeleciam-se em casa da família L. 3 pontinhos, né? Era comum também no romantismo não citar esses nomes, esconder e tudo mais, tá? Bom, e no escogitar doloroso da saudade decorreram 2 anos de desesperança, sem que fosse dado ao artista ter notícia da sua amada. Então ele não sabe o que aconteceu com ela, né? E claro que o Miguel, sendo professor, ele fica triste porque não sabe nenhuma notícia da Rosalina. E os 4 meninos ali, que são alunos dele, ficam vendo o Miguel triste, tá? E o Miguel toda hora vai ali visitar as ruínas daquela casinha branca que pegou fogo, fica se perguntando o que aconteceu, ele não tem resposta. Meu mestre, disse Beppo, passando o braço pelo ombro do artista. Por que razão você, desde que chegou a este montão de pedras, está tão triste e chorando? Né? Então um dos filhos pergunta, né? E aí o Miguel diz, ora essa, é porque aqui morreu alguém. Então na cabeça dele, talvez a Rosalina morreu, enfim, né? Só que agora vem quem? Vem um velho pescador ali, que vai ser um personagem importante. É o famoso Sombra da Noite, o nome do pescador, Sombra da Noite. E ele era amigo do Maffei. Ó, em bom tempo, Sombra da Noite tinha sido companheiro de trabalho e amigo de Maffei, a quem por amizade, talvez mais acertadamente por interesse, arranjara os meios de transportar-se em segredo para Nápoles na mesma noite do incêndio da Casinha Branca. Ou seja, esse velho chamado Sombra da Noite sabe para onde é que foi o Maffei. Levou ele. E agora ele está virando amigo de quem? Exatamente do Miguel. E aí, exatamente o Sombra da Noite, deixa eu me lembrar que o Sombra da Noite, né, ele ficou tipo responsável para ver, né, se o cadáver do Miguel ia aparecer na praia e tudo mais, tá? No fim de um ano de pesquisas, foi a Nápoles e tagarelou um pouco com a mãe Ângela. De volta à ilha, o pescador, ligando o sentido das palavras desta com da recomendação de Rosalina, concluiu por descobrir que se tratava do cadáver de Miguel, a quem conhecia vagamente. Ou seja, esse Sombra da Noite ele começa a atar os pontos e vê que o Maffei, que era amigo dele, mas né, ele começa a ver que o Maffei era tipo um assassino. E claro que não está gostando disso. Né? E agora ele fica amigo do Miguel e está aproveitando a situação aí para falar com o Miguel. Né? E o Miguel tá com as 4 crianças, que são os alunos dele, e aí o Sombra da Noite, né, esse pescador que é velho, pergunta, né, se são filhos do Miguel. Ele diz, não, não, senhora, são todos meus discípulos, tá? E aí o que diz o Sombra da Noite? Olha, Miguel, eu sei onde é que tá morando o Maffei, sei onde é que tá morando a Rosalina, a Ângela, estão muito ricos e tudo mais, ó. Riquíssimos e muito felizes, e digo-lhe mais, em breve serão nobres. E aí o Miguel pergunta, por que nobres? Porque a excelentíssima senhora Dona Rosalina vai se casar com um fidalgo de muita boa linhagem, de muito bom dinheiro. E aí, claro, né, o Miguel fica louco com isso aí e pede pro Sombra da Noite, né, fazer de tudo para levar até lá, tá? Eles marcam outra hora, né, enfim, né. Bom, aí os dois se encontram de novo, né? O Miguel e o Sombra da Noite, né? Agora vamos ao que se serve ali, tá? E o Miguel vai lá e paga. Reparem que ele tinha ganho dinheiro por ser professor daqueles 4 alunos ali, né? E ele paga o Sombra da Noite para um velho pescador para levar ele até Nápoles e dizer qual é a casinha do Maffei ali. Casinha não, casarão, né? Até amanhã. Então, Sombra da Noite, posso contar com seu auxílio? E aí o Sombra da Noite diz, para a vida e para a morte, respondeu o pescador, recebendo dinheiro da mão que Miguel lhe estendia. Tá? Então repare, né, o Sombra da Noite virá mais amigo agora exatamente do Miguel. E é claro, agora tem uma cena triste, porque o Miguel vai ter que se despedir da casa, abandonar os alunos dele, os pais dos alunos que foram muito bons com ele, né? Ele diz assim, ó, se algum dia suceder que volte, diz a mãe, né? Venha de novo ter conosco. Prezamos contar para meus filhos com o mesmo mestre e para mim com o mesmo filho. Venha. Então, casa aberta se o Miguel quiser retornar. O Miguel, claro, vai agradecer ali a confiança e tal, diz que está indo para Nápoles e se der ele volta, tá? E claro que os guris começam ali a chorar, não querem, né? Enfim, né? Decorreu para a família Eri, que é a família patroa ali, né? Um dia comprido e triste porque o Miguel está se despedindo agora.
E a gente chega na terceira e última parte, ó. Nas terras pequenas, onde as ambições e o egoísmo são relativos ao tamanho do lugar, são, entretanto, os corações extraordinariamente maiores que nas grandes capitais. Então, o que está dizendo, né, que dessa inversão de valores. Na cidade grande, pode ser até grande, mas o coração pequeno. Em terra pequena, o coração é extremamente grande, como, por exemplo, desse velho pescador que está ajudando agora, né, o Sombra da Noite, né? A hipocrisia é a moeda corrente nos grandes meios. De novo, o narrador em terceira sempre criticando a cobiça aqui. Nas terras pequenas, o casamento é, em geral, uma consequência do amor, da verdade. Só que nas grandes terras, quando ele no casamento exista, o que rarissimamente sucede é uma consequência do casamento, isto é, da convivência e do hábito. Então segue aqui um contraste entre a cidade grande e a cidade pequena. E agora faz, claro, um elogio aqui à família que abrigou Miguel. É que nos lugares pequenos abrem-se os corações antes de se abrirem-se os olhos. Preferem o bom caráter e os bons costumes à grande sabedoria e à brilhante nomeada. Bom, lembrando, né, que o Miguel deu dinheiro para o Sombra da Noite, né, para conseguir pegar um barco, comprar comida. Já lá estavam à espera Miguel e o cão Castor, partiram. O barco atravessava descuidado o perigoso mar de Sicília, em demanda das praias napolitanas. Quem o governava? Governava-o sim um coração apaixonado. Então Miguel está ali, né, com o cão, o Castor, com a rabeca dele, o Sombra da Noite, estão indo para Nápoles, né? E aí eles chegam, ó. Miguel não conhecia Nápoles. Miguel levantou os olhos para uma tabuleta e leu: Rua de Toledo. O coração bateu-lhe mais apressado, porque é onde mora, né, nessa rua aí, a Rosalina e tudo mais. E de repente o Castor começa a latir, e late exatamente para uma casa onde está tendo dança, música, né? A música do baile absorveu os latidos do animal. Este, porém, ladrando cada vez mais, como se estivesse reconhecendo, né? Que ali está uma feia, ali está a Ângela, ali está a Rosalina. Como se o cão estivesse sentindo o cheiro, né? E o Sombra da Noite diz para Miguel: ó, esse é o local. Esta rua cerca toda a casa, caminhemos por aqui. Então o Sombra da Noite vai orientando ali, né? E ele diz, né? Ó, deve ser uma festa muito bonita ali. E o Miguel fica pensando na Rosalina, tá? Eu conheço tão bem estas casas, conheço tão bem a cidade de Nápoles, palmo a palmo, diz o Sombra da Noite. Que quer, aqui eu fui criado, aqui brinquei, aqui cresci, aqui corri. Todas estas casas novas que o senhor Miguel vê por cá foram levantadas sobre as ruínas de um antigo convento de frades. E aí o Sombra da Noite diz que ali parecia um cemitério, né? Neste chão, dizia ele batendo com o pé, há sangue mau de frades. Então já aquela coisa toda, né, de uma simbologia também, esse simbolismo todo aí, né, de que ali estão erguidas casas onde havia sangue mau de frades e tudo mais. E claro que o Miguel ficou olhando para casa, pensando na Rosalina, ó. Chorava Miguel porque ele era moço, porque não tinha vivido bastante para saber que a vida é uma enorme decepção. Chorava porque Rosalina era o seu primeiro amor, e o primeiro amor do homem é tão selvagem e feroz. Bom, aí, qual é o detalhe, né? Tem ali uma luz que se acende no quarto da Rosalina, e o Miguel consegue ver que ela entrou. E aí o Miguel diz assim, ó: Deixe-me só, Sombra da Noite, e vai me esperar na tasca. Leve consigo o cão Castor e tome dinheiro para o que for necessário. Tipo, me deixa sozinho aqui, né? E o Miguel pega a rabeca e começa a tocar, ou continuar a tocar, inspiradíssimo, tá? Só que ele pega agora e resolve escrever uma carta, ó. Rosalina, não morri e desejo viver só para te amar. Estou resolvido a fazer tudo o que me ordenares, até mesmo minha própria desgraça, se ela a ti for necessária. Em troca disso, peço-te, Rosalina, com a alma de joelhos, meu amor, que me concedas amanhã à meia-noite uma entrevista ou encontro. O teu lenço, atado ao balcão da tua janela, será o sinal de que ainda te merece alguma coisa. O teu escravo, Miguel Rísio. Aí escreveu a carta, chama o Sombra da Noite para entregar, né? Reparem que a missiva, a carta de Miguel, chegou de feito às mãos de Rosalina. E aí a gente entende, né, porque a Rosalina tinha colocado um lenço na janela, porque foi o que o Miguel pediu, tá? E aí o Miguel tá ali agora. Miguel precipitou-se na alcova, entrou e caiu soluçando aos pés de Rosalina, comoção amarga e deliciosa o dominava.
Reparem que agora é o encontro deles. Ele já tinha revelado que não tinha morrido, né? Mas era a Rosalina transformada, ou seja, o encontro não é com a Rosalina aquela lá da casinha branca. Enfim, agora é a Rosalina transformada. Ela sentia-se interiormente arrependida de ter consentido nessa entrevista. Então ela não tá achando legal ali, né? Só que ela pensava, pô, o Miguel é aquele que insiste, então, né? Qual vai ser a postura que ela vai adotar? De sorte que o melhor caminho a tomar era o da dissimulação e do dolo. Ou seja, a Rosalina vai começar a dissimular a partir de agora, né? Então, o que ela diz, ó? Oh, como sou feliz e desgraçada por te tornar a ver, meu Miguel. Reparem que ela vai mentir, né? Porém, se me encanta a tua presença, claro, eu te amo muito, mas é preciso seres prudente e teres, tá? Muito juizinho. Eu já não contava contigo, Miguel, e tinha razões para isso. Vi uma vez o precipício de onde caíste. Nunca mais me animei tornar a visitá-lo. Só que o Miguel fica desconfiando das palavras dela ali, né? Aí o Miguel diz, porém é que me disseram, Rosalina, que tu ia se casar com um fidalgo, é verdade? E ela vai dizer, é verdade, disse a Rosalina. E não há outro remédio senão nos conformarmos com essa sorte escura. Ou seja, eu vou me casar com outro, não tenho o que fazer. Só que o Miguel quer saber, tá, mas e as nossas promessas e tudo mais, o nosso compromisso? Nós íamos nos casar, tudo isso está desfeito? O que aconteceu? O que diz a Rosalina? No entanto, Miguel, eu tinha-te por morto, nossa choupana por incendiada. É preciso esquecer-me de tudo. Meu pai está cada vez mais severo e mais ganancioso. Agora toda a sua ambição é possuir um título qualquer de nobreza antiga, desde que um fidalgo arruinado, o Visconde de Senês, com a mira no dote, me pediu em casamento. Então ela está falando, né, e tudo mais. E a Rosalina diz, eu não tenho o que fazer, Miguel, são ordens do meu pai, tá? Eu sempre me lembrei de ti, Miguel, mas fazer o quê, né? Como éramos então felizes e esperançosos. Muito chorei, meu amigo Miguel. Como eu sou desgraçada, peço-te que partas, Miguel. Não há o que fazer, né? Partas, vai embora daqui. Só que a Rosalina está dizendo, né? O meu pai é o obstáculo, tá? E aí o Miguel pergunta, então é o teu pai o único obstáculo da nossa felicidade? E ela diz, meu pai é o único obstáculo, tá? Então o Miguel resolve sair, né? E a Rosalina, ufa, até que enfim, vai embora, né? Bom, depois dessa noite o Miguel vivia para uma ideia. Reparem, qual é a ideia dele? O que a Rosalina afirmou? O pai, uma feia, é o único obstáculo. Então o que acontece, né? A ideia do Miguel é esperar o sábado de festa para falar com uma feia. Devia ser duplamente rica essa festa, porque sobre ser sábado era também aniversário de nascimento da Rosalina. Então aniversário, muita gente vai ter música, vinho, dança, canto e tudo mais, né? Rosalina via-se cercada de aduladores e assim festejada, a querida requestada adulada tinha-se ela por feliz no meio desse círculo. E claro que o Miguel tá ali, né? Perto, sozinho, triste, tá espiando tudo, ó. Miguel viu chegar um vulto e estremeceu reconhecendo. Quem é aqui? Uma fei. Chegou-se mais dele e de rijo tocou-lhe com a mão no ombro. Contemplavam-se os dois trêmulos, um de raiva e o outro de medo. Ou seja, quem é que tá com raiva? O Miguel. Quem é que tá com medo? Uma fei. Porque envelheceu, o Miguel é um cara mais jovem, né? E a gente entende, porque uma fei rolou o Miguel no penhasco lá. Bom, sentia-se apequenado em presença de Miguel, uma fei, a quem tinha por morto. E agora não está morto, está vivo, né? E o que o Miguel diz? Seu velho amaldiçoado, mal ambicioso, és o único obstáculo da minha aventura. És a minha asa negra, o meu pesadelo, a minha raiva, a minha desgraça, o meu ódio, o meu mal, o meu crime. E aí, qual é a resposta aqui? O que o Miguel quer, né? Tipo, eu te perdoo, uma fei. Só que tu tem que dar a mão da tua filha Rosalina em casamento. Ó, dá-me a mão da tua filha já, peço-te de joelhos, cão, responde, queres? E o que o Maffei diz? Nunca. E aí, claro que a raiva do Miguel é tanta que ele vai agora matar de verdade o Maffei. Miguel automaticamente agarra o pescoço do Maffei, e o moço Miguel não desgarrava do pescoço do Maffei, as unhas envenenadas pela cólera velha e sedenta de vingança, continuava a asfixiá-la. O velho torcia-se, o Maffei tá mal ali. Miguel lograra pôr-lhe um joelho de bronze sobre o esôfago
e, empregando com bruteza toda a força do corpo, oprimia-o contra a pedra do banco. Roxidão apoplética cobriu a cara e as unhas do pai de Rosalina. Então, reparem, né? O Miguel mata o Maffei. Uma espécie de vingança aqui, né? Miguel, no fim de algum tempo, desgarrou saciado a presa e o cadáver do antigo pescador Maffei caiu-lhe pesado e retorcido aos pés. Bem certo que estava morto. Escarrou-lhe com desprezo a cara e em seguida ergueu-se empurrando-o desdenhosamente com o pé. Isto feito, fugiu. Então reparem, né? O Miguel mata o Maffei, ainda cospe na cara, né? Então fica assim uma coisa meio também forte, né? Pesada aqui pro Miguel. E aí o Miguel vai até o Sombra da Noite, né? E diz que eles vão ter que partir a partir de agora. O baile continuava indiferente e animado. E claro, né, que os presentes ao baile estão estranhando. Cadê o Maffei? O Maffei tá morto agora, né? Somente no dia seguinte pela manhã é que o jardineiro, todo banhado em lágrimas, participara ter encontrado no jardim o cadáver do querido amo. Ou seja, acham então o cadáver do Maffei. E claro que a família fica toda de luto ali. E como é da sociedade, reparem, ó, no dia seguinte os jornais de Nápoles noticiavam ter sucumbido o muito honesto e muito nobre proprietário da rua de Toledo, fulano de tal Maffei, vítima de uma congestão cerebral que o acometera na véspera. Enterrado o cadáver, não se falou mais em tal. Então reparem, né, que a causa mortis aqui é uma congestão cerebral. Nem dão o Miguel como um assassino aqui, né? E claro que a Rosalina, então, luto pelo pai, manda parar com os bailes, ó. Daí nasceu um murmurar contra ela e o cavaleiro de bigodes pretos. Aquele Visconde de Senise e tudo mais, né? Bom, aí nós temos uma passagem também mais de um ano, né? A gente já está no finalzinho aqui do livro, tá? Como um noivo passivo, o nobre Visconde de Senise gastava todos os serões em companhia da rica herdeira e exteriormente já se tinha como coisa resolvida o casamento dele com a Rosalina. Uma levava uns restos de homem, que é esse Visconde velho, né, e o título de Visconde, e a outra um dote avultado e uma mulher prostituída, ou seja, e o Visconde estava levando, né, o dote de um valor alto, rico, que era do Maffei, né, e uma mulher prostituída, que é exatamente a Rosalina aqui. E para Rosalina, ela não tá nem aí com esse homem de bigode e tudo mais, né? Pedida em matrimônio, ela foi pedida por esse Visconde. E o que faz a Rosalina? Recusara-se, dizendo cinicamente que o casamento era a única parte ascendente de sua vida por onde poderia trepar em algum tempo a nobreza, e por isso não a barateava assim tão facilmente. Então, ela olha para ele, né? E vê que ele é aquele cara que não tem grana, muita grana. Na verdade, ele tá querendo pegar a grana do Maffei, tá? E aí o que pensa aqui a Rosalina? Eu não quero o meu dinheiro ir para as mãos dele, eu quero eu me casar com um cara com dinheiro e aí juntarmos as granas, certo? Essa é a ideia aqui, né? O dos bigodes, o homem dos bigodes, cujo empenho único era enriquecer, vendo malogrado em Nápoles os seus planos de abastecimento, não tem o que fazer, vai embora. Deu-se de velas para Milão, sua pátria, em busca de nova fortuna, depois de ter chamado a amante de ingrata e perjura, né, mentirosa e tudo mais. E a Rosalina, o que faz, já substitui esse Visconde por outro ali, tá? E uma dessas noites quentes de verão. Bom, aí a Rosalina tá no quarto, sozinha, tá? E ela ouve alguém ali, quem é? É o Miguel. E a Rosalina chama Miguel. E aí o Miguel pergunta, né? Rosalina, tu és livre agora? Disse-lhe, caindo de joelho aos pés. A moça não respondeu e sorriu. E aí a Rosalina começa, né? Desde que meu pai morreu, eu ando meio perdida, eu não tenho vontade de viver e tudo mais, né? Só o que o Miguel quer? Então vamos viajar e tudo mais, só que aí a Rosalina, ela mente, reparem, ó. É porque não sabes, meu bom amigo, meu bom Miguel, que com a morte do meu pai ficamos na extrema miséria. Ela tá mentindo, não ficaram em extrema miséria nenhuma ali, né? Então ela mentiu que o pai ficou endividado, ela mente que ela tá doente e tudo mais, porque ela não quer ficar com o Miguel. Porque o Miguel, ela já espantou aquele Visconde. Imagina agora ela frente a esse pobre Miguel, né? Então ela não quer ficar com o pobre ali,
O Miguel simboliza a pobreza, não importa que tenha amor, para ela é a pobreza, né? A transformação dela vê o Miguel apenas como uma pessoa de pobreza. E Rosalina começou a tossir, oprimindo o peito com as mãos. Reparem que ela mente que está mal de saúde e mente que está pobre. E aí ela diz, né, que o pai queria que ela se casasse com um homem rico, manter o nome da família no alto e tudo mais, né? Então ela diz, para isso, Miguel, eu tive que aceitar então, né, um casamento com um velho rico e tudo mais. O tempo passava e o dia do leilão da casa e dos móveis não tarda a anunciar-se, Miguel. Ou seja, a gente está na pobreza, ela mentindo, né? Então daqui a pouco eu vou perder a casa, os móveis, então eu tenho que me casar com uma pessoa rica. O momento fatal chegou, amanhã eu tenho de entregar tudo, então por isso eu tenho que me casar. Só que para o Miguel não tem problema nenhum, Miguel, mas só um pouquinho, a gente se conheceu de certo modo pobres. Vamos casar, vamos ficar nessa pobreza, mas vamos viver de amor, né? Só que aí a gente está falando com a Rosalina transformada. Ó, como eu sou feliz em ver-te novamente pobre, diz o Miguel. Iremos juntos para Lípare, onde serás minha esposa, então seremos felizes, muito felizes. Quanto é bom ser pobre. Viveremos em companhia da boa Ângela, que te estremece como mãe. Sabes mais? O cão, aquele o castor, ainda está vivo. Só que reparem, né? O Miguel ali, ele está achando que vai rolar isso. E reparem, ó. E Miguel, satisfeito como uma criança, beijava as mãos, os pés, o cabelo e a fronte, o rosto de Rosalina. Parecia um louco. Só que ela nunca esperara tanto amor de Miguel. Sentia-se conscienciosamente arrependida de se ter fingido pobre. Antes falasse com franqueza porque a situação perigava progressivamente. Ou seja, ela está vendo que ela está alimentando algo que de repente fica sem saída ali. Tá? Então agora ela está tentando dispensar o Miguel, mas o que ela vai dizer? Ó, já não tenho nem vontade nem desejos, Miguel. Só que o Miguel diz, mas não, só um pouquinho, a gente vai ser feliz e tudo mais. Só que Rosalina parecia já não escutar mais o Miguel. Torcia-se na cama a ranger os dentes. Ela está fingindo que ela está mal, tá? Tá fingindo. E aí o Miguel, coitado, começa a se desesperar. Ele diz, Rosalina, Rosalina, o que tu tens? Meu Deus, acudam! Exclamava o Miguel. Só que a Rosalina diz, né? Miguel, não posso terminar esse casamento com esse velho, já tá tudo certo, eu vou me casar, sai daqui e tudo mais, né? Ó, chegou a véspera do dia maldito, amanhã os credores tomam conta de tudo e eu não posso perder tudo, então eu vou me casar com ele e tudo mais, né? E ali, reparem agora, né? Ela vê um copo. E o que ela diz, né? Ela diz assim, ó, tá vendo esse copo aqui? Eu tomei veneno. Tá? Ela mente que ela tomou veneno para cometer o suicídio. Ó. Vês este copo, Miguel? Continuou ela, torcendo-se toda e indicando a cabeceira do leito. Ainda há pouco esse copo estava cheio de veneno. Eu não tenho, Miguel, de vida mais do que alguns instantes. Foi Deus que te mandou para me ajudares a morrer. Repare então aqui, né? A ânsia de mentira dela. E o Miguel fica aturdido ali porque ele ama de verdade a Rosalina. Só que a Rosalina é mentirosa e ela não tá vendo o estrago que tá fazendo na cabeça do Miguel. E aí o que faz o Miguel? O Miguel coloca a cabeça no colo dela. E agora a gente vai chegar aqui no final do livro. Ó, Rosalina, por fim, impacientou-se, porque o Miguel não sai dali, e sorrateiramente levantando a cabeça e desembaraçando-se dos abundantes cabelos pretos, disse quase que imperceptivelmente, Miguel, quase que imperceptivelmente, Miguel, tu não partes? Tipo, tu não vai embora mesmo? Porque ela já não sabe mais o que vai mentir. Ela mentiu que estava doente, ela mentiu que perdeu tudo, ela mentiu que vai se casar com um cara rico, ela mentiu que a casa, tudo mais vai para leilão, e agora no último ela mentiu que tomou veneno. E nada do Miguel sair dali. Tipo, tu não partes e o Miguel não responde. E aí ela pergunta de novo. Tipo, e tu não vai, Miguel? E qual é o final trágico aqui? Como o Miguel toca a cabeça no colo dela, ela ergue a cabeça do Miguel. Ergueu ela com as mãos diáfanas a cabeça mole que lhe repousava no colo e encarou o rosto, né, do Miguel. O que aconteceu? Grito de terror e remorso rompeu-lhe inteiriço das entranhas. Miguel estava morto. Ou seja, né, o Miguel morreu. Morreu pelo quê? Morreu por amor. Morreu exatamente por essa pseudo-morte da Rosalina, que ela inventou que tinha tomado veneno. E lembrar então que o Miguel aqui, personagem de extrema sensibilidade, extremo amor.
E qual é o paradoxo aqui que fica, né? Quem ele tanto amou é a responsável exatamente pela morte dele. E qual é a reação da Rosalina? Lembrem o título do livro? Então, uma lágrima cristalina e santa, desprendendo-se do coração, rolou pura, lágrima pura, de verdade, pelas faces da mulher. Rosalina chorou pela primeira vez. Aquela lágrima valia o poema inteiro de sua existência. Era o transunto do seu arrependimento. Era o perdão dos seus crimes. Chorou, chorou uma lágrima de mulher, e por isso que vinha de Deus. Rosalina amou pela primeira vez aquele cadáver. E aqui retoma o título, né? Uma lágrima de mulher. Mas reparem que o Miguel, ele só vai ser amado quando? Quando está morto. Só uma cena tão forte assim, como a morte dele, pela pseudo-morte dela, né? Consegue mexer com o coração da Rosalina. Então, a morte do Miguel é como se fosse o nascimento verdadeiro do amor dela, né? Enfim, então ela tá chorando ali de arrependimento, lágrimas verdadeiras, né? Lembrar que a Rosalina ela era pura no começo, foi transformada e tudo mais, né? Mas de certo modo o Aloysio Azevedo aqui, né? Nessa voz do narrador em terceira pessoa, ele cria um narrador, né? Obviamente o narrador em terceira pessoa aqui acaba de certo modo redimindo um pouco a Rosalina aqui no final desse romance romântico pouco conhecido do público brasileiro, né, do Aloysio Azevedo, tá? Deem like aí, pessoal, se inscrevam no canal, um grande abraço.